Olá, amigos do Seja Barra. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, Devassando o Invisível. Deixa eu pegar a primeira tela aqui, Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico. Esse curso se realiza todas as quartas-feiras, às 18h30. Era um curso presencial, mas depois da pandemia nós tivemos que fazê-lo gravado, por múltiplas razões que nós já explicamos. E nós agradecemos muito a participação de vocês, temos recebido muitas informações, muitos pedidos pelo e-mail, pelo telefone, pelos amigos, e estamos aprofundando nesta arte de nos comunicarmos com a dimensão espiritual. Então, essa aula de hoje será veiculada no dia 9 de setembro, meus irmãos. Então, esse mês de setembro todo, estamos enfeitando o nosso cabelo com uma florzinha, em homenagem à estação das flores que vai entrar, e que essa primavera traga muita alegria para os nossos corações, especialmente que nós vençamos essa pandemia, nós, humanidade terrena. Eu me lembrei aqui, até trouxe um livrinho para mostrar para vocês, que esse é A Loucura sobre o Novo Prisma, onde Bezerra fala da loucura por deficiência física mesmo, por uma deficiência no cérebro, e a loucura pela obsessão. Então, tem um texto em que ele diz que vários sábios da química, os estudiosos do corpo humano, eles têm comprovado que a matéria, né, a nossa matéria, ela se transforma o tempo todo. A nossa matéria nunca é igual. E do corpo físico, que está tudo em movimento, tudo é energia, a gente já sabe disso, né? E no corpo físico, segundo os estudiosos que Bezerra de Menezes cita nesse livro, eles comprovam que a cada 7 anos a nossa organização física é totalmente outra. Tudo já foi mudado, tudo já foi transformado. Então, ele diz o seguinte: quem vive 49 anos perde 7 vezes sua personalidade e constitui 7 pessoas diferentes se o homem fosse exclusivamente matéria. Porque nós sabemos que a matéria influencia a nossa alma e a nossa alma influencia a matéria. Mas se a nossa matéria se transforma a cada 7 anos, como dizem os estudiosos da química, da fisiologia humana, se o nosso organismo físico, até os ossos, eles mudam os átomos, mudam o movimento, muda tudo a cada 7 anos, então, como diz Bezerra, se é assim, a ninguém é dado contestar que de 7 em 7 anos mudamos completamente o corpo. E, portanto, se fôssemos exclusivamente matéria, mudamos de ser tantas vezes na vida quantos 7 anos tivermos vividos. É por isso que ele afirma, se quem vive 49 anos, né, eu que já vivi muito mais de 49 anos, perde 7 vezes a sua personalidade, porque se nós fôssemos só matéria, a nossa personalidade iria se transformando com os nossos átomos, realmente se transformam, né? Mas aí numa vida só, nós perderíamos muitas personalidades. É muito interessante a gente pensar nisso, que nós estamos a todo instante em transformação, né? Assim, é um enorme prazer estar com vocês. No dia de hoje, dia 9 de setembro, nós vamos ver a materialização de Betina, que está no livro Devassando o Invisível, que nós estamos estudando nesse curso Devassando o Invisível. É uma homenagem a Ivone Pereira, essa grande médium que trouxe um contributo muito grande com seus estudos e com a sua mediunidade gloriosa. E no capítulo 9, que ela intitulou As Virtudes do Consolador, ela conta essa história de Betinha, né? Na verdade, o nome da moça era Elizabeth,
mas ela era conhecida como Betinha, então inspirou os nossos trabalhos, que nós dizemos a materialização de Betinha. Então vamos indo. No capítulo 19, como nós falamos, do livro Devassando o Invisível, as virtudes do Consolador, Ivone utiliza dois pequenos textos, um retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, outro tirado do livro de William Crookes, onde ela fala: pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Muitas vezes Jesus usa a analogia do homem com o cedro. O cedro é uma árvore, né? É uma planta que dá uma madeira muito valiosa, né? As coisas hoje feitas de cedro são muito valiosas, porque é uma árvore que dura mais de 100 anos, essa árvore, o cedro, e ela alcança alturas a mais de 3 metros de altura. É muito interessante essa árvore daquela região onde Jesus viveu, e ela dá nas montanhas. Então, é uma árvore muito valiosa. Então, Jesus diz nesse texto, que é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 5 e 6, ele cita que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, todas as virtudes que a gente conseguir conquistar, essas virtudes vão se transformando, vão crescendo cada vez mais em direção ao alto, né? Que a gente vai se fortalecendo, se tornando muito forte em direção ao alto. É tão interessante isso, porque Leon Denis também ele diz que a reencarnação é a oportunidade de rejuvenescimento espiritual, né? Quando nós reencarnamos, nós adquirimos, através da experiência na carne, na convivência com os nossos irmãos, nós adquirimos algumas virtudes. A gente aprende muita coisa, não só o conhecimento cognitivo, mas também o conhecimento moral e espiritual. E por isso a nossa alma vai tendo velocidade maior, a nossa alma vai se iluminando. Por isso, Denis diz que a reencarnação é uma lei de Deus que nos proporciona o rejuvenescimento espiritual. Seremos cada vez mais iluminados de acordo com o sucesso, entre aspas, né? Com a gente completar uma encarnação sempre voltados para o bem, até e principalmente em pensamento. E a Ivone coloca também uma frase de William Crookes, que fez várias experiências de materialização de espíritos, onde ele diz assim: não digo que isso é possível. O que digo é: isso é real. Lindo, né? Isso é real. Ou seja, a gente nem questiona mais se é possível acontecer isso que nós vamos relatar durante os estudos com Ivone Pereira. Nós vamos afirmar, como William Crookes, isso é real. Pode parecer incrível, pode parecer fantasia, mas não é. Isso é real. A partida de Betinha. Ivone Pereira, em setembro de 1957, visitou uma família em Belo Horizonte, que nós chamamos carinhosamente BH, né? Eu me lembro quando eu morava em BH, que eu saía de Volta Redonda para ir para BH, onde meu marido estava trabalhando,
eu fiquei alguns meses ainda cumprindo meu trabalho em Volta Redonda. E quando a gente ia para Belo Horizonte, no final de semana, ele vinha encontrar comigo em Volta Redonda e a gente ia para BH. Então a gente falava assim, BH, 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 peraí que eu chego lá. A gente falava que os meninos, né, nossos 3 filhos ainda pequenos, eles ficavam nessa ida e vinda com a gente, até que nós nos mudamos para BH e mais tarde para Juiz de Fora. Mas Ivone Pereira esteve em BH, numa família que havia perdido uma de suas filhas, que tinha apenas 14 anos. Aliás, ela ia ainda completar 14 anos. Depois de 4 meses de enfermidade, ela desencarnou em 1955. A família Santos ainda sofria a saudade da adolescente. Então, essa família que tinha 2 filhas e um filho, e a 4ª filha era outra menina, que se chamava Elizabeth e que as pessoas a chamavam de Betinha. E quando Ivone Pereira foi visitar essa família Santos, ela se surpreendeu com a notícia de que a menina havia desencarnado há 4 meses. 4 meses, né? Depois de 4 meses. A energia presente. Olha, todo médium sente a energia do ambiente, né? O médium capta a energia do ambiente. O médium pode desenvolver percepções variadas, inclusive as vibrações existentes nos locais visitados. A casa da família Santos era em estilo colonial português, porque o senhor Santos, ele era um português nato, né? E os seus filhos eram todos brasileiros. Mas Ivone percebia um ambiente artístico suntuoso no estilo da velha Índia. Então ela ficou assim, ué, que será? Por que eu estou percebendo um mundo paralelo aqui, né? Que é aquela ambiência em paralelo, que é a ambiência fluídica. Ela estava percebendo uma influência, uma ambiência fluídica com as decorações da Índia. E depois ela vai saber por quê. Mas na sua primeira impressão, ela captou aquela ambiência. Percepção do ambiente espiritual. Ivone percebia móveis de estilo oriental, portas rendilhadas, tetos esculpidos com relevos reluzentes, enfim, panorama íntimo tipicamente hindu. O senhor Santos era português nato, conforme já falamos. Seus filhos e sua esposa, brasileira. Portanto, não existiria razões para que houvesse um panorama hindu estampado nas vibrações ambientes. Então, ela falou, que interessante isso, né? Eu estou percebendo aqui uma decoração totalmente diferenciada dessa em que eles moram, né? Ela estava percebendo a ambiência espiritual. E nós também, meus irmãos, nós médiums, muitas vezes a gente tem percepções que não dá para falar que a gente está tendo essa percepção, né? Assim, porque senão as pessoas vão dizer assim, nossa, fulano está cada vez mais fanático, está cada vez mais fanático, está cada vez mais maluco, né? Porque está percebendo isso, aquilo, e às vezes a gente percebe coisas incríveis mesmo. Acho até que eu já contei para vocês, certa feita eu fui no dentista, que eu percebi um duplo junto dele. Foi muito interessante, porque eu não podia dizer, eu não o conhecia. Outra feita também, fui numa exposição de pintura e gostei muito da arte daquele pintor, um pintor italiano. E quando ele veio falar comigo, que ele estava lá próximo dos quadros dele, quando ele veio falar comigo, eu comecei a perceber também uma presença ao lado dele. E como você vai revelar para a pessoa o que você está vendo ao lado?
Então, essas coisas a gente realmente não pode revelar, a não ser que seja muito significativa e que aquela entidade esteja deixando algum recado. Aí você pode até pensar numa possibilidade de revelar, né? Mas sempre com muito cuidado, porque também a nossa imaginação faz com que a gente crie formas, pensamentos ali que os espíritos podem utilizar para também nos enredar, né? Nos colocar, talvez assustados, se a imagem não for muito boa. Então, a gente tem que ter uma vigilância muito grande, nós que temos essa percepção psíquica. O silêncio da médium. Ah, exatamente isso que nós estávamos falando. A médium prefere calar-se diante das situações onde percebe estranheza no ambiente, visões, descobertas que contém em cada local, que se narrasse todas, seria tida como ridícula, desacreditada, considerada fanática ou mesmo obsidiada. Então, quando você percebe, é melhor você ficar quieto, a não ser que outras pessoas estejam percebendo também. Mas a gente não pode sair falando tudo, porque nessa família especificamente, a Ivone relata que eles não eram espíritas. Alguns eram simpatizantes, mas os filhos não eram espíritas. Ao contrário, eles tinham muita resistência ao espiritismo, né? O retrato de Betinha. Um grande retrato da menina morta no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos sobre um aparador, despertou a atenção da médium. A jovem trajava um uniforme do colégio. Alguém, dentre as visitas do dia, indagou da dona da casa como se chamava sua filhinha. Como chama sua filhinha, minha senhora? Chama-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha. Era caçula dentre as meninas. Então, é que nós já informamos, conforme Ivone conta no seu livro, eram duas meninas mais velhas, acho que a Eunice e Zinca, o nome da outra, e ela, a Elizabeth, era a terceira menina, mas tinha um menino aí, um rapaz aí no meio. Aqui não, aqui. A materialização de Betinha. Numa noite, uma das filhas da família despertou durante a madrugada e observou estranha claridade no aposento. Subitamente viu-se elevar-se do solo cerca de 1 metro e vê um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante, ou seja, fumaças brilhantes, assim, saindo do chão. Até que o duplo, ou o corpo espiritual da Betinha, apresenta-se trajando lindo vestido de baile cor-de-rosa. A materialização era tão perfeita que acentuava particularidades do vestido. Então, a gente buscou, assim, ilustrações, né, no Google que pudesse mostrar mais ou menos a imagem que a sua irmã mais velha viu no quarto. Ela viu primeiro formar uma luz lucinante, né? Lucilante, quer dizer, oscilante, uma luz que fica assim, uma fumaça assim, né? E aí depois foi se formando o corpo da menina vestida de um vestido de baile rosa, que ela sonhava comemorar a sua festa de 15 anos, como nós vamos ver a seguir. E aí ela apareceu vestida com aquele vestido de baile e foi assim tão real que conta a Eunice, acho que Eunice, o nome da irmã dela mais velha, que dava para ver os detalhes do vestido. Tal era a materialização que ela conseguiu realizar, a desencarnada, né? A Betinha.
A médium de efeitos físicos. Por que que ela conseguiu se materializar? Eunice, tá vendo? A mais velha chama Eunice. Tenta acordar a irmã Zinda, mas ela é incapaz de despertar, pois ela é médium de efeitos físicos, ignora a própria faculdade, porque não é espírita, e fornece elementos, ou seja, elementos materiais ou ectoplasma, está ali entre parênteses, para a garantia da aparição. Na emoção de Eunice, ela não teve a ideia de rogar a Betinha que se detivesse assim, para que ela pudesse chamar os demais membros da família e todo mundo ter certeza daquela aparição, a certeza da imortalidade. Mas ainda que ela pedisse, nós sabemos que essas aparições, elas são muito rápidas, porque se o médium que estava doando ectoplasma estava dormindo, ele estava doando ectoplasma sem perceber, logo que ele acordasse, cessava tudo. Então, no movimento dela sair correndo e chamar as pessoas, ela poderia acordar a Zinda e logo aquela materialização iria se desfazer como se for uma fumaça, né? Eu nunca tive oportunidade de ver uma materialização. E o meu marido já. Ele quase morreu de susto quando ele viu. Quando nós morávamos em Juiz de Fora, de repente sobe o Zé Luiz correndo, que a piscina era lá na área da garagem. Então eu tinha que subir uma escadinha para chegar na sala. Sobe o Zé Luiz correndo. Ele não é espírita, meu marido, quero lembrar que ele ainda é católico, embora simpatizante, nunca me impediu de fazer nada dentro da doutrina, quer dizer, de uns tempos para cá, né, que no início ficava muito triste comigo, mas já sabia que seria um desafio para ele também. Mas, enfim, isso daria outra história, e ele chegou pálido na sala, tremia seu corpo todo, enrolei ele no cobertor, e aí ele descreveu a figura que estava na piscina. E nós vasculhamos lá embaixo tudo, depois que ele se acalmou, não tinha ninguém lá, foi a materialização de um espírito lá na piscina e ele percebeu perfeitamente, ele falou, nossa, como eu estou sofrendo de alucinação. Mas eu acho até que ele é doador de ectoplasma, né? Para ele ter tido aquela visão. Ou então, realmente, foi uma visão mesmo, um potencial de ver que ele, ao longo da nossa jornada de parceiros, ele tem demonstrado que tem esse potencial de ver, embora todas as vezes que ele veja, ele negue e diz que é um processo alucinativo. Então, essa aqui nós já lemos, e realmente aquela materialização não poderia ficar mais tempo, porque ao acordar a Zinda, ela pararia de doar, ela deixaria, né, de doar o ectoplasma necessário àquela materialização. A manipulação dos fluidos, o poder da vontade, a força mental do espírito recém-desencarnado, imprimiu no próprio perispírito as formas da indumentária. O corpo espiritual é impressionável, amoldando-se a qualquer impulso do nosso pensamento, por isso poderá imprimir aparência visível, desde que uma vontade enérgica o acione. É claro que isso tudo é um treinamento também da alma desencarnada. Muitas vezes o espírito já traz esse treinamento de outras bagagens, de outras encarnações. Por isso foi tão fácil para Betina conseguir moldar, né, a sua aparição, conseguiu materializar-se e conseguiu, com a sua vontade, colocar no seu corpo aquele vestido, para ninguém mais ter dúvida ter sido ela, até porque era o seu sonho
realizar os seus 15 anos com o vestido de baile rosa, exatamente da forma que ela se apresentou. Então, isso é uma propriedade do nosso corpo perispiritual. Aí você fala assim, nosso perispírito, né? Nosso corpo espiritual ou perispírito. A gente fala corpo espiritual em homenagem a Paulo de Tarso, que chamou assim o perispírito. Mas os espíritos deram a Kardec esse nome, perispírito. Peri quer dizer em volta de, em volta do espírito. E o espírito, a alma só é visível porque tem o seu corpo perispiritual, o que nós chamamos esse conjunto de espírito. Enfim, mas muitas vezes se troca o termo alma por espírito. Por isso os espíritos, né, os da codificação, deram esse nome peri, que quer dizer em volta, perispírito. Assim como o fruto tem também aquela casquinha branca na laranja, todo fruto tem ali um intermediário, que eles chamam de perisperma, em volta ali da essência, né? Enfim, é preciso uma vontade energética para acionar essa criação, para você manipular os fluidos e fazer com que os fluidos obedeçam à sua vontade. Essa força energética, essa vontade, Leon Denis chamou de força psíquica. Essa força psíquica todos nós temos e ela varia de gradação de acordo com a nossa capacidade de acionar essa vontade, essa energia, a capacidade de exteriorizar essa energia. Então, vamos. O registro valioso. Eunice, que é desenhista e pintora, traça a lápis o retrato da irmã, que a visitara em espírito, reproduzindo o magnífico vestido. Ela espera transportar para um quadro a óleo que ficará como testemunho valioso de mais um lindo e comovente fenômeno que a mediunidade lhe proporcionou. Que lindo, né, meus irmãos? Você poder ver uma materialização, ver um espírito amado materializar-se à sua frente e você ter a capacidade, né, de desenhar isto, passar para um papel a lápis para depois passar para uma tela a óleo e pintar, é um merecimento grande essa família ter recebido esse presente e que as meninas tão talentosas, tipo a Eunice, poder imortalizar esses momentos, né? E assim também são esses pintores, muitos deles dão esse depoimento, que eles, em desdobramento, eles veem quadros belíssimos e eles buscam colocar na tela esses quadros que captam, né? Essas imagens, essas cores, essas harmonias dos céus para trazer e representar num quadro. Então, é um registro bastante valioso. A percepção psíquica. Em 1959, ou seja, 2 anos depois, Ivone voltou a visitar os pais de Betinha, que lhe contaram que, num comunicado mediúnico, souberam que a menina viera de uma existência carnal na Índia em época não mencionada. Imediatamente ela se lembrou que em sua visita anterior teve uma percepção psíquica exatamente de um ambiente etérico em estilo hindu clássico. Muito interessante, a pessoa não pode nem duvidar, né? Ela não tocou no assunto, ela viu aquela ambiência psíquica. 2 anos depois, só uma Ivone Pereira mesmo para
para ter essa percepção e ficar quietinha, né? Que a tendência da gente é contar. Nossa, minha amiga, eu vi aqui os negócios de hinduísmo, não sei o quê. Mas não, ela segurou as pontas até ter a confirmação da sua evidência. Isso é que é o certo que a gente deve fazer. A gente não deve, se a gente está vendo alguma coisa, é melhor não falar nada. É melhor guardar para a gente mesmo e esperar a confirmação. Mesmo na reunião mediúnica, é muito interessante que quando a gente tem alguma evidência, a gente procura que algum outro médium tenha tido uma evidência semelhante, uma percepção semelhante, para a gente ter certeza que vimos mesmo, que não é uma projeção da nossa própria imaginação, porque é tudo muito perto. Até você ficar treinado em saber o que pode ser seu e o que pode ser trazido pelos espíritos, é uma longa caminhada de treinamento mediúnico, tá bom? Betinha canta para o irmão. Essa comunicação também eu achei lindo, porque o irmão dela tinha formado medicina e ele era muito estudioso, e ele estudava numa escrivania que ficava de costa para o retrato dela. E um belo dia ele estava lá estudando e ele teve assim, tipo uma ordem mental, vire para trás. Ele estava ouvindo uma música que ele estudava, ouvindo músicas clássicas, né? Muitos de nós que somos sensíveis à música gostamos desse procedimento. A gente põe lá uma música baixinha, ouvindo, a gente fica ouvindo e viajando no pensamento, né? Através do estudo. Então, ele sentiu que uma força puxava ele para olhar para trás. E ele olhou o quadro, começou a ver uma porção de fumaça em torno do quadro. Então, ele viu a sua irmã cantando uma música e começou a cantar junto com ela. Era uma música conhecida da família. Olha que coisa interessante. Seu irmão, jovem médico, imaginou estar tendo uma alucinação. Ouviu nitidamente a voz de Betinha e cantou com ela a música sugerida. Isso foi em 1960, quando voltou-se para o seu retrato da sala. Havia 5 anos que ela tinha desencarnado. Então, 5 anos depois, ela entra em contato com seu irmão e canta uma música junto com ele. E a outra irmã que chegou, que o viu cantando, ela falou, você está aí cantando sozinho? Ele falou assim, não, eu tive uma alucinação, uma visão que a minha irmã estava cantando comigo. Na verdade, é ela que começou o canto e eu comecei a cantar. Olha que interessante. Então, ela não materializou, porque senão a outra irmã tinha visto. Ela só viu o rapaz cantando sozinho, né? E ele, apesar de dizer que foi ela que iniciou o canto, que ele viu, que ele a viu ali, ele disse que ele teve uma alucinação que ela estava cantando, talvez por força da saudade, né, que ele tivesse dela. O convite de Betinho. Durante a noite, depois dessa visita à família Santos, fomos despertados por uma menina dizendo, eu sou a Betinha, venha, quero mostrar-lhes uma coisa. Estou informado de que a senhora é protegida de uma falange espiritual de iniciados na Índia. Iniciados da Índia. Eu também sou e sei que apreciará o que tenho para mostrar-lhe. Então chega uma menina uniformizada, Ivone conta até que imaginou que fosse outras meninas lá da casa, que ela quando chegou viu outras meninas com aquele mesmo uniforme. Então ela achou que era uma das meninas lá da casa, mas não era a Betinha lhe fazendo um convite de uma coisa que ela queria mostrar para ela, Ivone Pereira, ela médium, que tinha parceria, segundo Betinha,
parceria com os espíritos ligados também à Índia. O transe letárgico. Ivone pensou tratar-se de uma das meninas da casa, as quais usavam uniformes idênticos. Charles, que é o guia espiritual de Ivone, né, que também é iniciado hindu, depressa compreendeu o que realmente se passava. Ele provocou, então, em Ivone um transe letárgico e permaneceram durante um período que poderia ser de minutos, de séculos. O médium... O que está caindo aqui? Estou entendendo o que está caindo aqui, gente. Ah, é a câmera. Ai, caramba, quase que a câmera cai ali. Eu estou vendo quando a letra está saindo do lugar, né? Que o médium é incapaz de medir o tempo, nem mesmo tem noção se foi um tempo longo ou um tempo curto, né? De longevidade ou de brevidade. Olha que interessante, meus irmãos. Então, o médium, deixa eu virar um pouquinho a câmera para cá, para me pegar também. O médium, quando o Charles, o guia espiritual dela, percebeu que a menina estava fazendo um desenho, né? Estava criando um desenho que chama ideoplastia, desenhando o que ela pretendia realizar ainda na Terra através de seus familiares. Quando o médium percebeu isso, ele adormeceu um pouco mais a Ivone, né? Colocou fluidos ali para que ela saísse um pouco mais do corpo, que a gente chama um transe letárgico. Letargia é quando a pessoa fica bem afastadinha do corpo, ela fica como se estivesse morta ali, o seu espírito bem separado, né? Pode até viajar um pouco com ela. E ela foi ver, então, o que a Betina havia preparado e para ela perceber nesse transe letárgico. Ideoplastia. Diz Ivone, ao recobrar a consciência, já desprendida das prisões carnais, vimos-nos numa residência moderna e confortável, visitada antes, mas com solar hindu, com portas douradas, rendilhas magníficas, colunas. Era uma ideoplastia, configurando uma casa de benefícios para crianças e gestantes, espécie de maquete espiritual construída por Betinha. Então, ela construiu uma maquete espiritual inspirada num trabalho que ela tinha realizado na Índia numa encarnação passada. Ela, numa encarnação passada, foi visitar a Índia, chegou lá, casou com um indiano, né? E ela construiu casas para abrigar meninas, que a situação das meninas na Índia era de muito sofrimento. Ela ficou muito sensibilizada com o período que ela viveu na Índia. E ela tinha um sonho de que seus pais, com o sofrimento do seu passamento, com a convivência que eles tiveram, ela tinha um sonho que os seus pais pudessem construir aquela maquete que ela mostrou na realidade espiritual. Não é essa do desenho. A gente procurou um desenho assim que lembrasse uma possível casa com um sobradinho que lembrasse as coisas da Índia, conforme a citação de Ivone Pereira, que a menina mostrou uma maquete. Uma maquete, todo mundo que faz engenharia sabe o que é, quando você coloca em 3D o desenho, né? Hoje em dia se faz tudo no computador, mas na época também que eu fiz arquitetura, a gente tinha que montar com madeira, com tinta, medir tudo direitinho e fazer as coisas assim, em 3 dimensões, de pé numa madeira e em alguma coisa assim. Se fazia uma maquete. Realização de um ideal. Isto que aqui está, disse a menina, é o meu caro sonho
na espiritualidade, é meu caro sonho na espiritualidade. A minha mais grata recordação do passado vivido sobre a Terra foi uma missão que realizei na Índia. Não descansarei enquanto não conseguir daqueles que me amam na Terra uma casa como esta, e a qual fluidicamente já existe nas vibrações ambientes do próprio domicílio que habitei em minha última etapa terrestre. Então você vê que ela já havia colocado naquele ambiente que ela morava em Belo Horizonte, né, naquele ambiente terrestre, naquele apartamento, ela já tinha colocado uma maquete espiritual da região onde ela achava bonito, da decoração que ela achava bonita, da decoração que ela gostava. Então já era um espírito com uma certa conquista espiritual, pelo que Ivone nos relata, que foi capaz de criar essa ambiência fluídica, né, esse mundo paralelo dentro de onde ela iria habitar, porque sabia ter uma encarnação curta, que desencarnou antes de completar 14 anos. O pedido de Betinha. No momento lhe peço, disse ela, que transmita aos meus essa ideia de contemplar um dia, eu gostaria de contemplar um dia meus pais e irmãos à frente de uma casa de auxílio à mulher gestante desamparada e também do recém-nascido sem recurso sobre a terra, enquanto eu e mais alguém do espaço dirigiríamos a obra espiritualmente. Então é isso, o sonho dela, ela se apresentou a Ivone para dar esse recado, né, dizendo, olha, Ivone, aqui tem a maquete, o projeto já está todo pronto, eu preciso que você convença meus pais de realizar esse sonho. Olha só que tarefa da Ivone Pereira, né? Quando você é muito amigo, você pode, claro, dizer, olha, meu amigo, estive aqui com a sua filha e ela me pediu isso, 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 conforme muitas vezes Chico Xavier recebeu psicografias em que o filho pedia para os pais realizarem alguma coisa, né? Me faz lembrar naquela universidade de Stanford, minha filha até fez mestrado em Stanford. Ela foi muito feliz, lá é uma universidade, tive a oportunidade de ir na formatura dela, uma universidade lindíssima. E na parede, logo na entrada da universidade, tem o Stanford, que foi o senhor Stanford e a Madame Stanford que mandaram construir aquela universidade a pedido do único filho que eles tinham e que desencarnou, fizeram tudo para salvar o menino e não conseguiram. E ele era muito apaixonado pelo um lugar de criança abandonada que tinha, que ele foi visitar quando era jovem. A sua mãe o censurou muito, porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm medo, né, de conviver com o povo e tal. E aí, em homenagem a seu filho, que ajudava muito aquele lugar de criança abandonada, ela construiu a Universidade de Stanford a partir em homenagem a seu filho, que lhe pediu isso ainda em vida, antes de desencarnar. Cuida, minha mãe, daqueles meus irmãozinhos, ele chamava os irmãozinhos dele, aqueles meninos do orfanato, em que ele gostava de visitar e brincar com aqueles meninos. É linda a Universidade de Stanford. Natal de 2017, na casa de Betinha. Ivone teve a oportunidade de ir lá, seus pais e irmãos criaram uma organização beneficente de alto alcance em Minas Gerais, organização sob o nome de Cruzada do Bem, Elizabeth Santos.
para levar auxílio fraterno, material e moral aos leprosários e a necessitados de outras instituições. Há ainda auxílio à criança sofredora e às jovens mães solteiras, assim como a mendiga, alcoólatras, etc. Então, o sonho de Betinha foi realizado, seus pais, seus irmãos, todos eles participaram desse projeto em homenagem a ela, que certamente acreditaram quando Ivone contou que ali em desdobramento a sua filha lhe mostrou até uma maquete, né, dizendo, mas a obra não saiu assim tão de repente. Gastaram um tempo para se organizar, claro, e fazerem essa fundação chamada Casa de Betinha. A Cruzada do Bem, o fenômeno mais importante provocado pelo espírito de Elizabeth Santos, foi a criação dessa cruzada, a concretização da virtude por excelência, da própria essência do Consolador prometido por Jesus. Inspirada por ela no além-túmulo, para a prática da beneficência fraterna entre os que choram e sofrem nas provações terrenas. É muito bonito isso, né, meus irmãos? Saber que uma dor tão forte quanto é a perda de um filho leva a pessoa a buscar a caridade para homenagear os seus mortos queridos. O meu pai, antes de desencarnar, ele também falava isso: minha filha, não precisa ir no cemitério levar flores para mim, que eu não vou estar lá. Eu prefiro que você transforme essas flores em doações para os carentes, porque cada vez que você doar alguma coisa a alguém em meu nome, você também estará me beneficiando. É sinal de que você entendeu o sentido da vida, que a gente não fica no cemitério. Os nossos ossos, os nossos restos mortais, os átomos que nós devolvemos à Terra, sim, ficam lá e vão movimentar novos corpos, os átomos que nós soubermos aperfeiçoar, iluminar com a nossa trajetória no bem, esses serão renovados também em novos corpos. Agora, a alma imortal não fica lá no cemitério. Nada contra, ele ainda deixava assim muito claro para nós, nada contra as pessoas que homenageiam os seus mortos no cemitério, nada contra, porque são criadas em outro tipo de cultura. Mas nós, espíritas, nós já sabemos que a homenagem que nós possamos prestar aos parentes que desencarnaram, aos amigos queridos, é fazer o bem em seu nome, orar por ele, que a oração também alivia muito aos que estão sofrendo na dimensão espiritual, não é? Então, essas são lições que Ivone Pereira traz para nós, e ela cita os grandes mestres das pesquisas espíritas, que fizeram pesquisas na arte da materialização, né? Que é William Crookes, está lá com a Kate King, que é o espírito que sempre materializava, e materializava numa força incrível, porque tinha uma doadora de ectoplasma que trabalhava junto com as experiências de William Crookes. Roberto Dale Owen, esse médium americano que também trabalhava com materializações de espíritos. Alexander Aksakov, outro estudioso russo que trabalhava com materialização. E Carlos Mirabelli, que é um brasileiro que também fez muitas experiências com a materialização. Então, isso por isso Leon Denis diz que o século XIX foi o século das revelações, que nós tivemos muitos estudiosos
Então, aqui eu presto essa homenagem a esses grandes estudiosos do Espiritismo que deixaram esta riqueza de estudos para a nossa vida, né? Então, terminamos aqui as nossas projeções e temos ainda mais um tempinho, né? Para que a gente possa, temos ainda 10 minutinhos, para que a gente possa, deixa eu virar um pouquinho assim para cá, que a gente possa aproveitar esse tempinho que nós temos para falar um pouquinho desses estudos grandiosos que a doutrina espírita traz e que faz com que a gente avalie as nossas crenças, né? Assim, nós temos que avaliar as nossas crenças, que registros realmente nós temos dentro de nós. A mediunidade é um potencial que todos nós temos, não existe privilégio nas leis de Deus, não existe privilégio. Todos nós temos o potencial da mediunidade. Nem todos nós vêm com a mediunidade ostensiva, como Allan Kardec diz. Quando você vem com a mediunidade ostensiva, você é chamada ao trabalho com a comunicação com os mortos. Você é chamada a esse trabalho de várias formas. Às vezes até chamada pela dor, quando você adoece, porque você está lidando com fluidos e recebendo as vibrações fluídicas dos espíritos, e como você não sabe o que fazer com tudo isso, você adoece o seu corpo somático. Então, às vezes, é por isso que tem a frase, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Porque no meu caso, vou explicar, eu tinha muita colite. Aí, em determinada época da minha vida, eu comecei com muita colite, eu tinha que parar no hospital e eles falaram que era colite nervosa e eu tinha que tomar Baralgin na veia, tinha que tomar glicose também, Baralgin com glicose para melhorar aquelas dores. Eu tive 4 crises dessa, fora outras crises de dor de cabeça com hora marcada, dor de cabeça não passava, fora isso também uma tristeza profunda, uma melancolia, raiando as depressões. Então, eu tive assim, eu fui chamada mesmo pela dor. Embora meu pai fosse espírita e nos orientasse, nós íamos na escola de evangelho, acontecia tudo isso, eu casei com um homem católico. E eu negava tudo isso, tenho que revelar isso para vocês. Só quando, pela dor, eu fui chamada, eu falei, ok, eu vou na casa espírita, eu vou tomar uns passes, eu vou procurar entender o que está acontecendo comigo, que no fundo, você já sabe, você tem os registros de que você tem que iniciar, desculpa, uma jornada, né, assim? E por isso, meus irmãos, todos nós temos o potencial da mediunidade. E a gente pode também não querer de forma nenhuma assumir um compromisso com a mediunidade. E aí nós vamos perder essa chance, porque a mediunidade é ensejo de aprimoramento. Quando você faz assim, não, eu vou trabalhar com Jesus. Todas essas percepções que eu estou tendo, eu vou procurar estudar com profundidade, porque você tem que se voltar para dentro de você mesmo. Você tem que buscar o autoconhecimento para você separar o que realmente é seu e o que realmente é influência dos espíritos desencarnados. Só quando você começa a se observar, a exercer uma observação sobre a sua forma de pensar, sobre as suas crenças, o que faz você agir assim ou assado, o que te impulsiona a fazer determinadas escolhas, por que você escolhe isso e não aquilo, por que você está tão triste, por que as coisas, a sua sensibilidade é tão grande que as coisas te magoam muito profundamente. Então, quando você começa a estudar
as suas próprias emoções, quando você começa a conhecer um pouco da sua própria história, quando você remonta lá na sua infância e lembra o que mais te machucava, quais eram as dores que você tinha, e você vai fazendo um projeto de autoconhecimento, avaliando que algumas crenças dos seus pais valiam a pena, outras não. Por exemplo, o Dr. Jung, ele tinha horror da religião do seu pai, mas ele não manifestava isso pela educação que ele tinha, pelo amor que ele tinha pelo seu pai. Mas ele tinha sonhos recorrentes, ele sonhava que ele estava sempre evacuando em cima da igreja do seu pai, era um sonho recorrente que ele tinha. Então ele falava assim, gente, não tem sentido isso, por que eu estou sonhando isso? É porque aquelas igrejas metodistas, sei lá, anglicanas daquela época, eram muito duras, né? Era aquela coisa mesmo de salvação numa vida só, de céu e inferno, e ele, como grande psicólogo, que foi grande psiquiatra, grande médico da alma humana, que trouxe tantas descobertas, né, no sentido do nosso psiquismo, que abriu horizontes com relação ao homem emocional, porque antigamente não se podia ter as emoções desequilibradas, que era logo considerada louco, que era sempre um problema. E antigamente a gente até falava assim, entra aqui, mas deixa seu problema lá fora. Como é que você pode deixar o seu problema lá fora, meus irmãos? Você pode momentaneamente substituir o pensamento por outra coisa, mas você não pode deixar lá fora. Está tudo dentro de você mesmo. Então você tem que conviver com você, olhar para dentro de você mesmo e ver quais são as crenças que você tem aí dentro que não te permite fazer determinadas escolhas. Será que essas crenças valem a pena? Será que essas crenças que eu tenho aqui são a suprema verdade? Será que é tudo verdadeiro isso que meus pais me incentivaram tanto a realizar? Quantos pais desejam para os filhos vocações que eles não têm? Então, é necessário, o médio, especialmente, quem é médio ostensivo, desde pequeno, ele mostra a sua dificuldade emocional. O médio ostensivo, normalmente, eles têm uma infância mais sofrida, sente mais a rejeição, é um olhar de soslaio, é uma comparação. Tudo isso o médium sofre porque ele tem a sensibilidade à flor da pele. Então é necessário que ele avalie tudo isso e comece a estudar bastante sobre o que é a mediunidade, que tipo de força é essa que faz com que você perceba uma coisa que os outros não perceberam, que o médium é assim, ele percebe alguma coisa que está na psicosfera ambiente, está nessa ambiência espiritual, vibracional, mas não é visível a todo mundo. É ele que é médium, e se ele tem determinado tipo de mediunidade, como nós já vimos, a psicometria, né? Se ele chega no ambiente e consegue captar toda a energia ambiente, ele vai sofrer muito, porque às vezes ele capta o que não foi dito, né? O que não foi falado, mas as energias estão ali e o médium está captando. Então, é muito importante que a gente faça esse autoconhecimento, que a gente observe as nossas escolhas. E se nós estamos aqui estudando a mediunidade, é porque nós queremos conhecer com profundidade que força é essa
e de que forma nós poderemos nos ajudar e ajudar todas as pessoas que nos cercam e, na verdade, estaremos ajudando o mundo, porque nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Então, que Jesus nos abençoe, lembrando aqui o que o doutor Bezerra de Menezes falou, uma doutrina que debita monstruosidades dessa pode manter-se ante o bom senso e até mesmo ante o senso comum. Ele está falando sobre o materialismo. Uma doutrina que mantém essa ideia que o homem inicia no berço e termina no túmulo, isso é uma verdadeira monstruosidade, como diz Bezerra de Menezes. É monstruoso porque você fica tentando igualar as conquistas humanas e não há forma de igualar as conquistas humanas. Existem muitos espíritos que estão aqui na Terra em missão, mas a grande maioria de nós estamos ainda em provação, provando que nós seremos capazes de nos auto-iluminarmos e sermos instrumentos do amor do nosso Pai para a iluminação total da Terra. Então, meus irmãos, ajudemos a Casa Espírita, a nossa querida Iraci, o problema de alimentação que ela tem aí com essas crianças. Ela falou 700 crianças, não é pouca gente. Vamos dar a nossa contribuição de trabalho, financeira também, se pudermos, de latas de leite também, se pudermos deixar na Casa Espírita. Vamos comprar na Livraria Espírita, vamos movimentar essa energia do amor. Porque quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.